Eu li romance de época e gostei. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você já é inscrito e me acompanha há um tempo, muitíssimo obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Quando chegarmos aí a 1000 inscritos, vou liberar sorteio pra vocês, né? Se quiser saber qual vai ser o brinde do sorteio, o prêmio, né? Só voltar alguns vídeos pra você ver aí o box lindo que eu vou sortear. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo, assim como eu amo fazer conteúdo pra vocês. Hoje eu vim falar sobre romance de época, gente. Quem me acompanha aqui sabe que romance de época, assim, numa lista de gêneros, o romance de época está em último lugar. Eu tentei ler. A minha mãe, ela é a doida pelos romances de época. É que não dá pra ver aqui, sabe? Mas assim, ela leu praticamente todos os romances de épocas, que esses da moda, o que não tá na moda, essas séries longas aí que são de irmãs, série de estações, dias da semana, então ela leu praticamente tudo que tem. E eu nunca li, quer dizer, eu li um livro, mas eu não gostei tanto assim. Eu acho que é muito floreio, o fato, né, das mulheres só querer casar, enfim. Eu sei que eu li e não foi a minha praia, mas eu acabei comprando uma série, né, que é a trilogia dos príncipes, e eu confesso que eu comprei porque a capa era muito bonita. E eu achava que ia ser um livro, assim, só pra enfeitar a estante, mas até que eu li o primeiro livro e eu gostei. Então eu li o primeiro e o segundo livro, então eu vou falar rapidinho pra vocês aqui o que eu achei desses livros. Bom, o primeiro livro é O Príncipe Corvo, olha que belezinha, é da Elizabeth Hoyt. Olha que belezinha esse livro, gente, ó. A capa é linda, né? E olha quantas marcações que eu fiz aqui, né? E aqui nesse livro nós vamos acompanhar um conde, ele é conde, né? Ele é o único sobrevivente da família, né? A família teve malária, varíola. Não é malária, é varíola. Né? A família dele morreu com varíola e ele foi o único sobrevivente. Mas ele teve sequelas, né? E as sequelas são as manchas, né? São as marcas que ficaram fisicamente, principalmente no rosto. Então ele não era desfigurado, mas ele tinha essas marcas evidentes no rosto. E apesar dos pais das mulheres querer, né? Que a filha se casasse para poder ter um título, né? Porque ia se casar com um conde, as meninas morriam de nojo, de pavor, de medo, não sei, pela aparência dele. Mas ele tinha que casar, né? Ele precisava casar, ele precisava de herdeiros. E ele também tinha um temperamento, não é agressivo, mas muito difícil de lidar. Até que ele acaba se esbarrando aí na mansão dele com uma mulher que é a Ana. A Ana, ela é viúva, né? E o marido dela não deixou ela numa boa situação financeira, porque quando eles se casaram, ele herdou dívidas do pai. Então ele pegou todos os investimentos para poder quitar as dívidas do pai e limpar o nome da família. Quando ele conseguiu fazer isso, que ele ia começar a investir, né, pra ele poder ter um futuro com a esposa, ele acaba morrendo, né? Então ele não deixa dívidas, mas ele também não deixa dinheiro para ela. Então ela começa a trabalhar como dama de companhia, não dama de companhia, né, para ensinar etiquetas, né, para as meninas, né, para poder ir para os bailes e tudo. Mas isso é muito pouco e ela acaba esbarrando aí com o mordomo desse conde, que tá desesperado procurando um secretário, né, porque os dois últimos foram embora assim em 2 dias. E ela acaba, né, não, me leva, né, eu sei escrever, sei o que, sei ler, sou boa com isso. E ele leva ela para fazer um teste e ela acaba ficando. Então nós vamos ver aí esses dois juntos, como que é, como que não é, porque ela também se mete nas coisas dele, ela quer, né, quer conhecer mais ele, quer conhecer mais do que ele faz, quer conhecer mais do trabalho. Então nós vamos acompanhar a história desses dois aqui. E aqui essas marcações que eu fiz é porque no livro tem uma história que se chama O Príncipe Corvo, né? E na onde que tá contando essa história, eu coloquei o post-it aqui, que é sempre antes de cada capítulo tem um pouco da história, tá? Sempre antes de cada capítulo tem uma parte da história. Sim, eu gostei muito dessa história do Príncipe Corvo. Ela também é bastante importante na história. Foi um livro que eu gostei demais, apesar, né, de não tem nenhum mistério, nem nada do tipo, mas tem um segredinho aqui dela, né, o marido dela, enfim, né, mas eu gostei muito dessa história. Aí eu falei assim, bom, o primeiro livro eu gostei, então o segundo tem que ser mais ou menos do estilo pra eu poder gostar. Então semana passada eu peguei O Príncipe Leopardo pra ler, e assim, aqui nesse livro nós não conhecemos o Harry, né, que é o personagem desse livro aqui, né. E também fiz marcações aqui, não sei se dá pra ver, porque eu fiz em verde, aonde conta a história do príncipe
Príncipe Leopardo, que é uma fábula também, né? Então a menina ela conta, né, a história do Príncipe Leopardo, e aonde ela aparece um pouco da história, eu acabei marcando em verde. E olha a capa, que linda! Gente, essa capa é uma das mais bonitas que eu tenho na minha estante. E eu já gostei mais desse livro porque tem um mistério, uma investigação aqui, e eu adoro essas coisas de investigação. Então aqui nós vamos conhecer o Harry, né? A gente já viu o Harry aqui, mas aqui nós vamos saber mais dele, né? Ele é administrador de fazendas, né? Então assim, ele trabalha para outras pessoas, mas ele tem amizade com o Conde. Porque os dois, eles gostam muito de terras, né? Então eles vão para um clube onde eles debatem as coisas sobre terra, plantio. Então é lá que ele conhece o Conde. Mas voltando ao Harry. O Harry, ele é administrador de terras, né? Administrador de fazenda. E ele trabalha para uma mulher, a Georgina. E ela, assim, ela é a filha mais velha, né? De uma família. É ela, 3 irmãos e uma irmã caçula, né? O pai faleceu, a mãe, ela é a louca das doenças. Cada hora ela pensa que tá com uma doença diferente e ela quer procurar uma cura para essa doença imaginária que ela tem. Então a Georgia, ela começa, né, ela tem essa responsabilidade de cuidar, né, de tudo, apesar disso ser papel do irmão, né, não dela, né, porque ela tinha que estar preocupada em casar, né, aquelas coisas, né, mas não, ela foge de casamento porque ela não quer ter sabe, ser ligada assim a uma pessoa porque ela não tem uma imagem boa de casamento pelo casamento dos pais. Então ela não quer aquilo. Então ela acha que se ela se casar, vai acabar virando o que foi o casamento dos pais dela. Ela acaba recebendo uma carta, né? O Harry acaba recebendo uma carta dizendo que numa propriedade que eles têm, né, em Yorkshire, está tendo mortes de ovelhas por envenenamento, né? Então ela vai até lá para poder ver o que está acontecendo, porque isso pode chegar até as terras dela. Mas quando ela chega lá com o Harry, eles descobrem que todo mundo está associando a morte dessas ovelhas ao Harry. Por quê? Começou quando o Harry voltou para a cidade, né? Porque ele não estava lá, ele estava em outro lugar. Mas quando ele veio trabalhar para Georgia, acabou começando a acontecer essas mortes. E próximo de cada ovelha tinha uma estátua, né? Entalhada de algum animal. E o Harry que faz essas estátuas, né? Então, assim, as pessoas estavam associando essas mortes a ele. E todo mundo queria que ele fosse preso, queria que ele fosse julgado. Principalmente um vizinho lá, das terras vizinhas, né? Da Georgia, também ele morre de raiva do Harry, ele é juiz, um tipo de juiz, então ele queria pôr o Harry na cadeia. Então fica aquela coisa, né? Foi o Harry, não foi o Harry, se não foi, quem foi, por que que foi, né? E lógico, né, que ela vai acabar se aproximando aí do Harry, eles vão acabar se conhecendo mais a fundo, né? E nós vamos ver mais disso, dela não querer se casar, né? E do Harry também ser uma pessoa livre de compromissos, né? Mas essa investigação. E assim, eu comecei a ler o livro já imaginando quem que estava responsável por tudo isso, mas eu errei feio. Nada do que eu imaginei aconteceu no final, foi completamente inesperado para mim, eu realmente não esperava o que estava acontecendo, quem que estava envenenando as ovelhas e o motivo para tudo isso, e eu acabei gostando muito dessa história. Gostei do Príncipe Corvo, mas o Príncipe Leopardo eu gostei mais, né? E o último livro é o Príncipe Serpente, né? Que é essa capa meio vermelha, tudo. E aqui é o Visconde, né? Tem um Visconde que é o Simon, e ele aparece nesses 2 livros aqui. Ele é amigo do Conde e amigo do Harry, né? Então, esse livro aqui, desse Visconde, né? E pela sinopse, né? Ele leva uma surra, ele não tá na cidade dele, mas ele leva essa surra e ele é deixado aí no campo, né? E uma menina acaba tropeçando nele, encontra ele e leva ele pra casa dela pra ela poder cuidar, né? E eles acabam conversando, se conhecendo. Ele se recupera dos machucados, mas ele quer se vingar de quem fez isso com ele. Mas nessa vingança acaba traindo aí, né, esses inimigos pra casa dessa menina que não tem nada a ver com a história. Eu tô também bastante ansiosa pra ler, porque eu quero saber quem que é o Príncipe Serpente, né? Porque esses príncipes todos são contos, né? São histórias, eu quero saber quem que é esse Príncipe Serpente. E por ela ter levado um homem pra casa, né? Naquela época, né? Pra poder cuidar, isso foi, né? Não acontecia, isso não acontecia. Então ela deve ser muito louca. Eu querendo ler logo esse livro pra poder fechar o ciclo dos príncipes e pra falar no geral se eu gostei ou não gostei, né? Pelo menos os 2 primeiros livros eu gostei. Eu espero encerrar aí a trilogia com chave de ouro.
Gente, diz pra mim aqui, romance de época é a sua praia? Se não for, por que será, né? Mas se você gosta desse tipo de livro, desse gênero, deixa aqui nos comentários qual é o seu livro favorito, né? Quem sabe aí eu posso dar uma chance, quem sabe não se torna um favorito também. Gente, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva, não esqueça, tá? Confere aí se a sua inscrição está ativa ainda, porque o YouTube às vezes, né? A gente sabe, dá um bug e desinscreve. Gente, me siga lá nas redes sociais que eu deixo todas elas aqui. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.